No momento em que estava prestes a sair para a luz do sol, o homem parou de repente. Para sua surpresa, um missionário que estava por perto viu tudo. Ao notar isso, Drácula tentou não entrar em pânico. Acenou de maneira amigável e decidiu se afastar rapidamente. Mas o missionário, curioso, o seguiu sem hesitar. Drácula tentou se esconder em um lugar escuro, mas não importava onde ele fosse. O missionário sempre estava atrás dele. Em meio à confusão, ele entrou em um ferreiro, só para perceber que não havia saída nos fundos. Enquanto tentava achar outra saída, o missionário apareceu por trás dele. O trabalho do missionário era eliminar vampiros, e Drácula sabia que tinha um inimigo forte do lado de fora. Como príncipe, ele não podia se entregar. O missionário, vendo que Drácula estava resistindo, ergueu sua espada e cortou a cortina que o protegia da luz do sol, fazendo a pele de Drácula queimar. As pessoas e soldados, ao ver a cena, se juntaram com tochas, tentando queimar Drácula, que estava se transformando. Com gritos e ofensas, as tochas foram jogadas dentro da oficina do ferreiro, e logo o ar ficou cheio de fumaça. O grito desesperado de sua esposa, Marina, ecoou enquanto a fumaça densa subia e cobria o céu. Então, Drácula saiu dos escombros, exceto por algumas queimaduras do sol. Ele estava ileso. Ao olhar para aqueles que ele havia tentado proteger, mas que agora o traíam, a raiva de Drácula aumentou. Ele questionou por que estavam fazendo isso, dizendo: "Essa é a sua lealdade? Vocês acham que estão vivos por conta própria? Estão vivos por minha causa. Eu os salvei." Maria, percebendo a injustiça que Drácula estava sofrendo, se aproximou para acalmá-lo, dizendo que se estivesse em sua situação, ele também poderia deixar isso para trás após expressar sua frustração. Com o forte exército turco se aproximando, Drácula se viu sem opções. Sua transformação em vampiro estava ligada à guerra que se aproximava. No século XV, o Império Otomano estava em conflito, e muitos pequenos estados, sob ameaça, se viam obrigados a se submeter. Para mostrar sua lealdade, Drácula foi enviado por seu pai como refém ao rei turco, onde ele e outros príncipes passaram por um treinamento muito duro. Depois dessa experiência sangrenta, Drácula se tornou uma máquina de guerra. Por sua bravura nas batalhas, onde enfrentou centenas de homens e empalou inimigos, ganhou o título de Rei dos Empaladores. Quando cresceu, começou a detestar a guerra, enojado por suas mãos estarem cheias de sangue. Então se despediu de seu amigo de infância, o sultão turco, Mehmed, e voltou para sua terra natal, a Transilvânia. Drácula se casou e teve filhos, vivendo uma vida feliz, mas essa felicidade não durou muito. Ele encontrou um capacete de um espião turco em um riacho em suas terras. Desde pequeno, ele sabia que os espiões turcos nunca agiam sozinhos, e rapidamente mandou seus homens de confiança para reforçar a segurança, enquanto ele mesmo foi com 2 subordinados investigar o riacho, que levava a uma montanha chamada Penhasco Sombrio. No meio da montanha, Drácula encontrou uma caverna escura e fedida, que parecia um lugar improvável para esconder alguém, mas decidiu investigar. Assim que entraram, um grupo de morcegos saiu voando. Seus homens ficaram com medo, mas Drácula, sério, sabia que a quantidade de morcegos indicava que havia vida dentro da caverna. Eles pegaram suas armas e entraram. Com as tochas acesas, puderam ver o lugar cheio de armaduras turcas. Ao olhar mais de perto, viram muitos crânios. A suposição de Drácula estava certa. Os espiões turcos realmente estavam escondidos ali, mas por alguma razão não conseguiram sair. Os 3 ficaram surpresos com a descoberta, mas não perceberam que estavam sendo observados. O subordinado à frente notou algo estranho, mas já era tarde. Uma criatura aterradora apareceu, seguida de um grito de gelar os ossos. Ao ouvir o grito, Drácula lembrou-se dos rumores que ouvira antes e, percebendo que o monstro era real, rapidamente fugiu com um de seus homens, mas a criatura era claramente mais rápida. Depois de correr alguns metros, seu subordinado foi abatido. Ele usou todas as suas forças para ir em direção à saída, pegou a arma que havia caído e ergueu diante de si. Mesmo estando tão perto, a criatura parou e recuou lentamente para a escuridão. Embora tivesse crescido em batalhas, Drácula nunca havia enfrentado algo tão assustador. Enquanto tentava controlar suas emoções, percebeu que o sangue da criatura em sua espada estava desaparecendo de um jeito estranho sob a luz do sol, como se nada tivesse acontecido, mas a dor que sentia o lembrava que era real. Drácula rapidamente deixou a caverna e, ao voltar para o castelo, encontrou o missionário e contou o que aconteceu. O missionário, no entanto, não ficou surpreso, pois 4 noites antes, todos na igreja foram acordados pelo mesmo sonho, e a criatura do sonho era a mesma que Drácula encontrou. Após descrever o que aconteceu e consultar alguns documentos, o missionário explicou a Drácula que o monstro na caverna era o ancestral dos vampiros. Na verdade, esse ancestral já foi humano que, em busca de poder das trevas, chamou demônios do inferno e fez um acordo com eles. Embora seus desejos tenham sido realizados, ele logo percebeu que havia sido enganado. O preço para obter poder das trevas era viver para sempre nas sombras, curtindo a solidão da imortalidade, até encontrar outra pessoa disposta a se tornar vampiro, momento em que poderia sair da caverna e viver livremente.